Muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui convosco, poder participar nesta reunião de domingo. Eu quero dar os parabéns à Igreja de Setúbal pela coragem que tem de abrir as portas aos domingos para a nossa reunião evangelística. Eu digo dar os parabéns porquê? Porque na realidade, infelizmente, não são muitas as igrejas que o fazem. Ao longo do tempo foi-se perdendo esse hábito e é pena, porque na realidade nós temos tão pouco tempo para vir à igreja. Vimos ao sábado, que é o dia por excelência, talvez à quarta-feira, à reunião de oração, a meio da semana, pouco mais, a não ser que haja algum dia especial, alguma ocasião especial. Mas, meus queridos irmãos, eu encorajo-vos para que possam manter este hábito, para que possam estar presentes na casa de oração sempre que há algum programa, como este aos domingos. É interessante, o pastor Rui Bastos, quando me convidou para fazer estas duas apresentações seguidas, ele disse-me qual seria o tema. Eu sou. E ele disse, tu irás falar sobre a afirmação de Jesus, eu sou a água da vida. E depois falarás também da outra afirmação de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Mas há aqui um detalhe, é que nós não encontramos na Bíblia uma declaração de Cristo em que Ele tenha dito exatamente isto, eu sou a água da vida. Existem, de facto, textos bíblicos com palavras de Jesus que dão a entender exatamente isso, mas que Cristo tenha feito essa declaração, assim como ela é, eu sou a água da vida, ou eu sou a água, isso nós não encontramos. Mas eu gostaria então de pedir-vos que abram a vossa Bíblia no Evangelho, aliás, no livro de Apocalipse. Vamos começar pelo livro de Apocalipse, no penúltimo capítulo, o capítulo 21. Este capítulo, aqui há uma descrição acerca da nova terra. Como sabemos, o Apocalipse é a revelação que Jesus deu e que a comunicou a João e que, por sua vez, chegou até nós também. E aqui João tem a visão dada por Jesus acerca do novo céu e da nova terra. Por isso este capítulo 21 e também o capítulo 22 são fantásticos, porque nos falam de algo venturoso, de algo fantástico que o Senhor preparou para cada um de nós, e muito mais do que aquilo que aqui está escrito, sem dúvida. E a certa altura, então, Jesus diz a João exatamente isto. Eis, eu estou a ler o versículo 5, o que estava assentado sobre o trono, Jesus, ele disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou. Cá está, o eu sou. Mas, reparem, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aqui Jesus está a dizer, afinal, eu posso dar, eu tenho essa água, eu sou a fonte da água da vida. Ele não diz eu sou a fonte, mas diz eu posso dar da água da vida. E portanto nós subentendemos realmente quando pensamos em Jesus como ser Ele a água da vida. Mas será que é assim? Vamos ver. Bom, em primeiro lugar, eu sou esta expressão. Eu creio que já aqui foi, noutras reuniões, ao domingo, falado provavelmente sobre o significado desta declaração, o que sentido tem ela, eu sou, porquê, por que razão Jesus se apresenta também como eu sou.
Jesus está a falar de si mesmo, quando ele diz eu sou, naturalmente. Daquilo que ele é na sua essência, no sentido da sua eternidade. Quando ele diz eu sou o alfa e o ômega. Eu não vou falar muito sobre isto, nem vou deter muito aqui, porque provavelmente alguém ou já falou ou vai falar ainda sobre o alfa e o ômega, que Jesus diz ser ele. Nos evangelhos, no entanto, são várias as vezes em que vemos Jesus referindo-se a si mesmo como o eu sou. Eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou aparece muitas vezes. Eu sou é o presente do indicativo, a primeira pessoa do presente indicativo do verbo ser. Eu sou. E porquê Jesus se apresenta assim? Porque ele é. Aqui está o sentido da sua eternidade. Ele não era, nem será, ele é. Para ele não existe o passado, nem o futuro. Ele é o eterno presente. Ele está sempre presente, esteve sempre presente. Eu sou. É ele. E isto realmente nos escapa. E pensar em Deus e o que é Deus e como é, ou como são todas estas coisas, é demasiado para a nossa capacidade. Nós estamos limitados exatamente perante aquilo que o Senhor é, o eterno presente, a sua existência é independente de tudo o que existe, o que existiu, porque Ele tudo criou. Lembram-se daquela expressão que Jesus disse, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Bom, mas vamos então, Jesus, a fonte da vida. Eu escolhi um texto no Evangelho de João, convido-vos a abrir, se tiverem as vossas Bíblias convosco, no capítulo 7, e vamos ler 3 versículos, versículo 37 a 39. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37, 38 e 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O texto, versículo 37, começa por nos falar de um grande dia de festa. E que dia de festa era este? Era exatamente a festa dos tabernáculos ou das cabanas, chamado Sucote. E era a maior e mais significativa festa judaica. Ela era realizada no ano de Tishrei, e que corresponde no nosso calendário entre setembro e outubro. Setembro e outubro. Era a festa da colheita. E durante uma semana, o povo de Israel antigo, habitava em cabanas feitas com ramos. Era um tempo de gratidão, de oração, um tempo de ação de graças também. Havia todo um ritual. Em determinado dia, ou melhor, em cada manhã, em determinada hora, em cada manhã, era realizada uma cerimónia relacionada com a água. Ouvia-se o som das trombetas de prata. E então um grupo de sacerdotes dirigia-se à fonte de Cedron com um cântaro de ouro e eles iam buscar água para a trazerem para dentro do templo. E essa água era então derramada em 2 bacias de prata. A água era o símbolo de todas as bênçãos
que Deus tivera derramado durante todo aquele ano sobre o seu povo. E agora o povo ali estava no templo em Jerusalém, assistindo a todo esse ritual, mas não compreendiam o verdadeiro significado ou o símbolo da água derramada. E é nesse momento que Jesus, diz o texto, João 7:37, Jesus pôs-se em pé. Jesus põe-se em pé. Imaginem, no templo todos sentados e alguém se levanta. O templo era numa parte em círculo, onde o povo se encontrava ao redor, de maneira que quando uma pessoa se levantava para falar, todos os olhos convergiam para esta pessoa. E assim que Jesus se levanta, todos os olhares se concentram em Cristo. Mas quando alguém se levanta no templo para falar, é porque aquilo que vai dizer é de grande importância. Ninguém ousaria levantar a sua voz no templo para dizer algo insignificante. Não. Mas também não seria qualquer um que tinha a autoridade de falar no templo. Os sacerdotes, os rabis, os mestres, sim, esses tinham autoridade para falar no templo. E Jesus se levanta e todos olham para ele. E esta atitude de Cristo é uma ação que demonstra a sua autoridade. A sua autoridade. Afinal de contas, eu sou. Afinal de contas, ele é o eu sou. Ele demonstra a sua autoridade e demonstra mais o que vai dizer é realmente muito importante. Então Jesus, o que é que ele diz? Se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha. E é um convite que é dirigido a todos aqueles que estavam ali naquele templo. Mas a todos os que tinham sede, mas que tipo de sede? Jesus não está a falar aqui da sede por falta do líquido, da água tão preciosa que nos satisfaz e também que é extremamente necessária para a nossa subsistência, para a nossa vida. Ninguém pode viver sem essa água. Jesus está a fazer alusão à água espiritual, aquela que realmente é capaz de satisfazer a alma, aquela que é capaz também de limpar, de purificar, daquela que é capaz de preencher. É disto que Jesus está a falar quando ele diz: quando ele diz, se alguém tem sede, venha. Venha a quem? Ele diz, venha a mim. Venha a mim. Aqui está a sua autoridade. Reparem, é naquele momento em que é realizada aquela cerimónia do derramamento da água nas bacias de prata. E Jesus levanta-se e diz, se alguém tem sede, venha a mim. Meus queridos, Jesus está a dizer, afinal eu sou a fonte verdadeira. Jesus não oferece uma água qualquer. Quantos hoje morrem de sede? Talvez fosse bom ponderarmos um pouco, refletirmos um pouco para nós próprios. Estou eu sedento? Está a minha alma já seca, ou quase seca, a precisar realmente desta água que Jesus quer oferecer? Jesus diz, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Bom, meus queridos, a fonte é Cristo. Mas que água é esta?
Reparem, nós vamos ver isso mais adiante, exatamente neste mesmo texto, mas deixem-me aqui lembrar-vos uma situação que foi vivida por Jesus quando um dia ele estava cansado e se sentou à beira de um poço. Lembram-se da história da mulher samaritana. Ali em Sicar, junto ao poço de Jacó, aparece aquela mulher com o seu cântaro para pedir água ao Senhor, para tirar água, aliás. E Jesus começa a falar com aquela mulher. Jesus quebra todas as barreiras, todos os preconceitos. Não era lícito, não era próprio que um judeu falasse com uma samaritana e vice-versa. Não deveriam interpelar-se um ao outro, não deveriam conversar. E Jesus, com maior naturalidade, ele começa a falar com aquela mulher. E há realmente uma coisa que Jesus diz que é muito importante e outra coisa que a mulher diz que também é muito importante. Como sabem, isto está registado no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 4 até ao versículo 42. E a certa altura, reparem, Jesus vai dizer à samaritana o seguinte: todo que beber dessa água, ou seja, da água do poço, terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará numa fonte de água que jorrará para a vida eterna. Jesus aqui se apresenta como a fonte da água viva. Esta fonte, esta água que ele deseja oferecer, que ele oferece àquela mulher. E qual era o estado daquela mulher? Bom, espiritualmente, meus queridos, esta mulher não estaria muito bem. Naturalmente não estaria muito bem. E Jesus diz: olha, tu já tiveste 7 maridos, 7. A tua vida tem sido um emaranhado. A tua vida tem sido muito complicada. Mas olha, há esperança para ti também. Interessante, Jesus nunca deixou ninguém sem esperança. Nunca. Nunca deixou ninguém sem esperança. E se repararem, alguém poderia perguntar-me: pastor, e Judas? Então, Judas, qual é a esperança para Judas? Não sei. Mas leiam o diálogo entre Jesus e Judas, que foi muito curto. Não é? Em que não vemos Jesus apontando e dizendo: tu estás totalmente perdido. No entanto, sabemos que Judas se perdeu. Mas não era esse, digamos, não era isso que Jesus fazia com as pessoas. Jesus procurava salvar sempre as pessoas, fosse em que situação fosse. E Jesus sabia que essa mulher que foi ali em busca da água que ela precisava para matar a sua sede física e da sua família, ela precisava daquela outra água. E por isso Jesus diz: olha, desta água que eu te der, nunca mais tornarás a ter sede. E o que é que a mulher diz? A mulher então disse: dá-me dessa água para que não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Ou seja, ela está a dizer: eu realmente sou alguém sedento. A minha alma está seca. Eu preciso de algo novo, que satisfaça, que preencha o vazio. O meu cântaro, o meu coração está vazio. Dá-me dessa água. É dessa água que realmente eu preciso. Meus queridos, nós conhecemos este relato, sabemos como ele termina. Termina de uma forma fantástica, com aquela mulher correndo e depois trazendo os habitantes daquela aldeia até Jesus, anunciando que realmente ela conhecera: não será este o Messias? Não será este realmente aquele que foi enviado por Deus? Fantástico, meus queridos. Mas vamos voltar ao texto do capítulo 7 de João. E vamos ver o versículo 38.
Jesus repete o mesmo que tinha dito à mulher samaritana em João capítulo 4. As palavras podem ser um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. Porque Jesus diz agora assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana: olha, rios de água correrão, nunca mais terás sede. É isso que Jesus diz. E ele agora aqui repete: quem crê em mim, rios de água da vida correrão do seu ventre. Uma vez que o crente tenha recebido Cristo em sua vida, no seu interior fluirão os tais rios da água da vida. Jesus está a dizer: quem crê em mim, ou seja, quem confia, quem me aceita, quem realmente está disposto a se identificar comigo, a aceitar o meu plano para a sua vida, então do seu interior fluirão os tais rios de água viva. Que representam esses rios de água viva? Água viva. Água viva será a água que dá vida, que cura, que transforma. Então, onde encontrar essa água viva? Jesus está a dizer: vinde a mim e encontrareis, e de vós fluirão rios que correrão para a vida. Mas vamos ler então o versículo 39. É interessante este versículo 39. Logo a seguir Jesus diz isto: e isto disse ele de quem? Do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. E isso disse ele acerca do Espírito. Portanto, quando Jesus está a falar da água viva, ele está a falar do Espírito Santo que é derramado na vida dos seus filhos. Ninguém poderá receber o Espírito Santo se não for a Jesus. Ninguém poderá. Mais tarde, Jesus volta a estar com os seus discípulos, já muito próximo no dia da sua morte, ele fez uma promessa. Ele diz lá em João 14, versículos 16 e 17. João 14, versículos 16 e 17. Ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Portanto, Jesus aqui está a lembrar os seus discípulos acerca da sua promessa, quando ele diz que rios de água viva correrão do seu ventre. Quando recebemos Cristo, o que se espera é que realmente flua essa água da vida, que é realmente a presença do Espírito Santo na vida. A condição para receber o Espírito Santo, a água viva, é aceitar Cristo como nosso Salvador. É identificar-se com Cristo, é seguir Jesus. É aceitar o seu plano para a vida, o seu plano de salvação. Reparem que as últimas palavras de Jesus que encontramos na Bíblia estão no livro de Apocalipse. Nós lemos há pouco, no capítulo 21 de Apocalipse, algumas palavras importantes de Jesus, mas João recebe, como dissemos, a revelação da parte de Jesus, e já no último capítulo, precisamente no capítulo 22, nós encontramos um derradeiro convite que é feito à humanidade. E eu gostava que pensássemos, refletíssemos com muita atenção neste texto que nós conhecemos tão bem, que está em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 17. É muito conhecido este texto. As palavras são de João,
Jesus anteriormente tinha dito, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Mais uma vez aqui ele aparece como o eu sou. Mas reparem que vem a seguir. E a seguir diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Então quem é este Espírito? É o Espírito Santo. E quem é a esposa? Quem é a esposa? É a igreja. A esposa é a igreja. Então aqui o convite é dirigido por quem? Pelo Espírito Santo e pela igreja. O convite é dirigido também pela igreja. Porque é o Espírito e a esposa que dizem, vem. Vem. Já vamos ver que o convite é este. Mas reparem, quem mais deve levar o convite que é mencionado aqui neste texto? Reparem, vamos ler o texto todo, que é para não fazermos confusão. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem quiser, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então qual é o convite? O convite é aquele mesmo convite que Jesus fez à mulher samaritana e que Jesus fez aos discípulos naquele dia no templo. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Só que aqui, em Apocalipse, diz que quem convida é quem? O Espírito Santo. E é aqui onde nós vemos a perfeita unidade que existe entre a divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os convites que Jesus faz são os convites do Pai e do Espírito Santo. E este convite que aparece aqui como sendo do Espírito e também da esposa, que é a igreja, ou seja, a esposa deve convidar porque recebeu do Espírito Santo. Porque se a igreja não tivesse recebido algo do Espírito Santo, essa tal água viva, essa tal água, então não poderia oferecê-la a ninguém, não poderia convidar. Mas repare que aqui aparece mais alguém, porque diz, e quem ouve, diga. O Espírito e a esposa dizem, vem, mas também quem ouvir, diga, vem. Isto é fantástico. Porquê? Porque nos mostra realmente aquilo que Deus faz, o processo da salvação, como isto se multiplica, como a igreja cresce. Um dia, em 1971, eu ouvi esta mensagem da água viva e a aceitei. E agora, durante a minha vida, eu tenho transmitido e tenho levado aos outros algo acerca desta água viva que cada um pode receber através de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Meus queridos, quem ouve, diga vem. Há quantos anos nós temos ouvido Jesus dizendo, vem, recebe de graça da água da vida. O que estamos nós fazendo com essa água? Esta água que pode limpar, purificar, mas que pode também preencher, fortalecer. O que estamos fazendo com essa água? O convite deve ser feito também pela igreja, mas é também individual, porque aqui diz, quem ouve, não é só o Espírito e a esposa, não, és tu que estás implicado, tu que ouviste. Também precisas de dizer, vem, mas vem a quem? Vem a Jesus. O processo tem que ser iniciado e o processo da nossa salvação começa sempre por Cristo. Não há outra forma. Se não formos a Cristo, não estamos a iniciar o processo de salvação. Se não levarmos alguém a Jesus, essa pessoa nunca irá encontrar o caminho da salvação, porque ele só se encontra em Jesus. Bom, meus queridos, qual é o convite? Já dissemos, quem tem sede venha e tome de graça da água da vida. Ao terminar esta noite, eu gostaria de
perguntar a cada um, e cada um de nós responderá interiormente para si próprio. E acreditem, meus queridos, que tenho feito esta pergunta muitas vezes a mim próprio. Recebemos nós a água da vida? A minha vida é uma comprovação de que realmente eu tenho bebido dessa água viva? Eu tenho recebido essa água viva? Tenho eu também, ou temos nós, essa água para oferecer? Ninguém pode dar nada a ninguém se não tiver recebido. Por isso, esta água não a poderemos dar se não a recebemos. Como posso eu oferecer dessa água aos outros? Já o dissemos. Levando a Jesus a fonte, o começo, o princípio, o eu sou. Levando-o à fonte. E a promessa é: quem tem sede, venha. Quem quiser, tome. De que maneira? É de graça. A água da vida. Meus queridos, que Deus nos ajude, que realmente nós possamos ir a Jesus a todo o tempo, porque Ele tem para nós a água da vida. Que o Senhor seja louvado.